ministry has fallen. The minister of magic is dead. They are coming. They are coming. E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch. Exato. Por um Brasil sem fascismo e sem horror, vamos à luta pra derrotar o ódio e pregar o amor. Questa mattina mi sono alzato, oh bella ciao, 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 questa mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, 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 oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se muoio da partigiano, oh bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Chorar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e é bem provável que eu seja o host desse podcast, um podcast que tá numa festa estranha da democracia, com gente esquisita e que não tá legal, mas que segue firme, segue na resistência. A gente tá aqui logo depois do resultado do segundo turno das eleições de 2018 e a gente vai passar as nossas primeiras impressões, reclamar um pouco e de repente talvez ser também propositivo. Falei a gente porque eu não estou aqui sozinho. Nessa noite eu estou com a Alana de Oliveira. Você está aqui comigo, Alana? Tô aqui nesse dia de tristeza e revolta, mas também de muita animação, porque eu tô otimista, eu atingi a paz interior, então assim, vamos lá, vamos embora. Eu não atingi a paz interior, ainda estou naquele conflito dessa última semana e principalmente do dia de hoje, entre uma aceitação do que estava por vir e que agora a gente já sabe, já está mais certo, e de uma esperança de virada que não poderia deixar de ser. Se não tivesse uma esperança de virada, a gente não estaria na rua, não teria começado uma movimentação de virar voto e de conscientizar parte dessa população que, como eu insisto em dizer, é, antes de tudo, explorada. E esse foi um pouco do meu sentimento nessa última semana e no dia de hoje também. E aí eu te pergunto já Alana, como é que foi essa sua última semana de campanha? Quais os sentimentos pelos quais você passou nessa última semana e principalmente no dia de hoje? Então, como eu falei, nessa última semana eu estava participando já de alguns grupos de campanha de rua, então eu consegui
panfletar, eu participei de ato, eu estava sempre me comunicando com as pessoas e compartilhando material de campanha. Então, nesse segundo turno, eu me cerquei de pessoas que estavam se mobilizando e indo para a rua mesmo, e estavam nessa garra de tentar virar. Então, isso me deixou mais tranquila, assim, me deu um pouco mais de força mesmo, porque no final do primeiro turno eu fiquei bem abalada, principalmente por questões familiares, assim, porque dos meus amigos, pelo menos os mais próximos, não tinha nenhum bolsonarista, né? Porque escolho bem os meus amigos. Mas família tinha alguns. E no primeiro turno eu fiquei bem abalada com isso. Mas aí passou, no segundo turno já me mobilizei. E essa semana foi assim, foi mais tranquila. Eu estava esperançosa, porque eu vi que toda essa movimentação acontecendo e estava com essa esperança de virada, mas também contando com a possibilidade de que não ia dar, porque, né, nas pesquisas o Haddad estava atrás e, enfim, era chance muito grande do Bozo ganhar. Mas eu estava, enfim, tranquila, porque independente do que acontecer, a gente está aqui, a gente está junto. Eu falei, não sei se eu tava tão com sentimentos tão nítidos assim, ou não tava com a cabeça tão plena como você. Eu me mantive naquele conflito, muita esperança de um lado e um sentimento de já se preparar para o que estaria por vir, para a resistência de outro. Mas uma coisa é certa, ir para a rua, encontrar os nossos pares, estar com as pessoas numa manifestação pública, isso alimenta um sentimento de outra natureza. Ontem, a gente estava no ato aqui em Vitória, e um dos momentos durante o ato que eu não me esqueço, logo do começo, foi a Maria Angélica, que é a mãe da Fabiana, quando ela comentou que ela estava nos protestos das diretas já, no começo dos anos 80, aqui em Vitória. Ela esteve nas manifestações subsequentes, ela esteve em todos os momentos em que foi necessário que a população brasileira se posicionasse, ou que pelo menos uma parcela dessa população se posicionasse, e ela estava lá de novo. Isso, conversar com uma pessoa que esteve em todos esses momentos e que continua ali firme, traz esse sentimento que eu digo que é de uma outra natureza, porque é um sentimento que ele te impulsiona para o futuro. Ele te diz que é possível você permanecer. Isso não significa que você vai ter sempre a vitória nas mãos. Isso não significa que você vai ter sempre milhões e milhões de pessoas ao seu lado, mas significa que você consegue permanecer. Essa sensação de conseguir permanecer é uma das coisas que eu considero hoje muito importantes, no momento em que uma parcela da população que, com toda razão, está amedrontada, está com receio, pensa em fugir, talvez não tenha. E só estar junto que nos permite ter essa percepção, a percepção de que é possível permanecer, a percepção de que amanhã realmente é um outro dia. Isso talvez tenha sido o sentimento que eu mais tentei alimentar nessa última semana. A gente recebia notícia de cá, recebe notícia de lá, a gente percebe qual é o clima em boa parte do Brasil. A gente conversa com muitas pessoas e dependendo de quais notícias a gente agrega em torno, dependendo de com quais pessoas você conversa, você vai ter uma percepção um pouquinho diferente, mas de forma generalizada, a gente nota uma consciência da situação que ela se alastra por todo o país, ainda que ela não tenha sido a maioria de votos válidos nas urnas. É importante a gente perceber o quanto que essa constatação ela pode ser puramente institucional. Essa população que está consciente do risco, ela não foi a maioria de votos válidos nas urnas. Se a gente analisa as coisas dessa maneira fria, a gente pode inclusive cair em desespero. Eu gosto de pensar de outra maneira, por uma outra ótica. Sim, eu acredito que a maior parte da população brasileira tomou ou começa a tomar consciência dos riscos que estão nesse processo. Começa a sentir esses riscos e começa a se movimentar também no sentido oposto. Ainda que a gente não tenha ganho essa eleição, burocraticamente, a gente já conseguiu mobilizar. A gente conseguiu fazer uma coisa que talvez não acontecia há bastante tempo. Algo do qual a gente perdeu parte do controle ou do qual nós, ativistas de esquerda, a gente se distanciou
2013, 2014, tá, na minha visão, mostra um pouco disso, de como que a gente se distanciou das ruas e como que agora talvez a gente tenha começado uma movimentação de retomar as ruas, de saber que aquele é o nosso lugar. O lugar da esquerda é nas ruas, o lugar da esquerda é com a população menos favorecida, o lugar da esquerda é com os explorados do país. Talvez agora a gente retome essa postura, a gente assuma novamente essa posição. E isso, pra gente, quando eu digo pra gente, pra nossa geração, eu acho que é muito importante agora. Talvez seja o mais importante. Eu vejo a gente como uma geração que não passou por diversos momentos de crise da democracia, de crise do Estado de Direito, ou pelo menos uma boa parte da nossa geração que é privilegiada, e eu me coloco já há bastante tempo dentro dessa gama de privilegiados. A gente não passa por esse momento de não existir Estado de Direito, e agora a gente vai ter que encarar isso de frente. A gente começou a encarar isso de frente nesse processo eleitoral. É só o começo. Como que a gente vai continuar a se portar depois de ter encarado isso de frente? Mas essa é a sensação que passou muito pela minha cabeça durante principalmente esse segundo turno, já no primeiro, mas nesse segundo turno, de conseguir tomar consciência do risco que a gente corre e de perceber de maneira muito alegre, muito feliz, que uma parcela enorme da população brasileira também toma consciência disso. Isso faz com que eu me sinta menos sozinho e faz com que eu perceba processos históricos mais longos que me trazem, junto com o medo, com o receio do dia de amanhã, também uma esperança muito grande e muito profunda de que esse dia de amanhã, esses amanhãs, eles permitem que a gente permaneça e que a gente esteja aqui quando os tempos sombrios começarem a desaparecer, quando os tempos sombrios começarem a passar. Preta pra cada textão. Verdade por si só revele tom, meus dramas vira som, saca? Tipo Adele, cês vêm com o estilo da Veja. Ideia MBL, se sua banca se vale disso, foda-se ela e eles. Eu jogo na calma que a vida pluma, camuflado na noite igual puma. Passou na visão pra una. Quem diz que eu vendi minha alma descende de quem dizia que eu nem tinha uma. Me chama de arrogante, porque a vitória de um semelhante pros vermes é um barato humilhante. Quer dar minha cabeça pro seu senhor pôr na estante, esqueça. Cês vai morrer com adjuvante, que aqui é ready to rumble, fi. Gentil, mas com uma metranca na manga, tipo Bumblebee. Vivendo confortável e pão, pensando qual capitão do mato vai caçar like com meu nome amanhã. Isso falando dessa última semana, desses últimos momentos, não especificamente dos momentos logo após o resultado de hoje, que eu acho que é uma coisa diferente. O que a gente está pensando, o que nos atinge nessas horas, nesses minutos após o resultado da eleição. E eu sei que, assim como eu, muita gente alimentou, e eu acredito que tem que alimentar mesmo, a esperança de uma virada, e a gente chegou muito perto disso. A luta que a gente teve nesses últimos dias demonstra que se a gente coloca o pé no chão, e se a gente se dá as mãos, a gente consegue um resultado efetivo. Então essa esperança ela é muito justa, ela não é uma esperança enganadora, ela não foi uma esperança falsa. Essa esperança ela existiu porque ela é real, ela reflete uma possibilidade real. Então, essa esperança ela me invadiu nesses últimos momentos, acredito que ela esteve com muita gente também, e o resultado se torna frustrante para uma parcela desse eleitorado que alimentou essa esperança. Então esse é um dos sentimentos que me vem logo após o resultado e algo que a gente percebe logo depois dele também, né? A como que as pessoas se manifestam em volta. Mas eu queria também o seu comentário, que é bem diferente de mim, do que desse momento final, assim, de observar o que acontece. Ah, esse foi o resultado. Pronto. Bolsonaro está eleito. A gente começa essa balbúrdia, essa algazarra. O que passou pela sua cabeça? Quais são as suas primeiras atitudes? Então, justamente por eu ter ficado mais próxima a ter me aproximado dessa galera que está se mobilizando, indo para a rua e vendo as pessoas virando votos, conversando mesmo com as pessoas olho no olho, assim. Isso é muito positivo, assim, porque a gente vê que o Bolsonaro ele não teve maioria, pensando no Brasil, não teve maioria de votos, tiveram acho que mais de 30 milhões de abstenções, mais umas 11 milhões de brancos e nulos. E além
dessas pessoas ainda tem aqueles que votaram que foram enganados, que são mal informados, que não conseguiu, a informação não chegou. E muitas dessas pessoas a gente encontrou nas ruas e conversou com elas e conseguiu criar uma consciência do que realmente está em jogo, do que está em risco. O que me deixou tranquila com esse resultado de agora é pensar que esse trabalho que foi feito, ele não era só para conseguir voto agora, mas sim para politizar as pessoas e pensar no futuro, no que vai vir, assim, nas próximas manifestações, nas próximas eleições. É aquele trabalho de formiguinha que a esquerda perdeu nesses últimos anos, mas agora parece que as pessoas realmente entenderam que precisam voltar a dialogar com a classe trabalhadora. E ver muita gente que não era militante, que não tem muita experiência nisso. Eu mesma não tenho muita experiência nisso. Já participo de manifestação tem alguns anos, mas nunca fui pra rua panfletar. E agora eu estava super animada e continuo super animada para continuar indo pra rua conversar com as pessoas. Eu descobri que eu gosto de fazer isso. E pensar nisso, assim, que não foi só para ganhar voto, foi para pensar num futuro próximo. E assistir todos os vídeos e histórias da Sabrina Fernandes e da Débora Baldin, que eu acho muito difícil que quem ouve a gente já não conheça elas, mas se tem alguém que não conhece, por favor, vão assistir todos os vídeos, segui-las no Instagram, se vocês tiverem, porque elas são maravilhosas. Elas fizeram um trabalho muito bom durante essas eleições de informar mesmo, mostrar as diferenças de propostas entre Haddad e Bolsonaro e, enfim, de poder informar e mobilizar as pessoas para irem para as ruas e capacitar essas pessoas para dialogar, né, para poder ganhar votos e politizar as pessoas. Então, recomendo assistirem, principalmente agora, porque agora a gente vai precisar bastante. Então, a gente vai precisar continuar mobilizado, a gente vai precisar continuar nas ruas. Isso que realmente me deixa também mais tranquila com esse resultado e pensar que, bom, eu tô numa situação de privilégio, assim, pensando eu como mulher branca, moro num bairro classe média alta, tenho uma condição de vida ok, e pensar que as pessoas que estão na periferia, e pensando também em povos indígenas e quilombolas, que estão sofrendo repressão do Estado desde sempre. Autoritarismo para eles nunca deixou de existir e eles continuam resistindo desde que os portugueses chegaram aqui nas primeiras caravelas. Assim, olhar para esses povos que sempre resistiu, que está sempre resistindo e vai continuar, também me inspira muito. E pensar que, bom, é isso, assim, se eles estão lá, continuam na luta, continuam acreditando, quem sou eu para me dar por vencida agora. Eu tô bem esperançosa e otimista, assim, de acreditar mesmo que a gente consegue retomar a classe trabalhadora que a esquerda perdeu nesses últimos anos, a gente consegue mobilizar essas pessoas e que no futuro a gente vai colher os frutos disso. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá 1 hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola.
E no Natal ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o tim da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, cê vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, ei, e aprender a respeitar, porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz. Saiu o resultado e a gente teve as declarações oficiais do atual presidente do Brasil. Eu me recuso a chamá-lo de presidente. Eu não vou chamá-lo de presidente. Não, eu vou chamá-lo de presidente, eu não vou chamá-lo pelo nome dele. Ah, sim. Agora eu faço questão, se eu fazia questão de chamá-lo pelo nome enquanto ele era candidato, para não criar nenhuma aura em torno desse nome, agora eu faço questão de errar o nome dele de propósito. Agora eu não chamo esse mentecapto pelo nome, mas nem a pau. Agora para mim qualquer apelido vale, mas é o presidente. É um presidente patético. É um presidente vergonhoso. Por ser um presidente patético e vergonhoso, ele faz por merecer todos os apelidos que o ridicularizam. E é assim que eu vou me referir a ele daqui para frente. Ele é o presidente do Brasil, o nosso presidente é o Bolsonaro, o nosso presidente é o Bozo, nosso presidente é o sal no rabo. Eu não vou perder nenhuma oportunidade de ridicularizar esse paspalho. E aí terminou as apurações rápidas graças a um sistema informatizado, a democracia informatizada, a gente tem o resultado rápido e logo na sequência as principais redes de televisão, a imprensa supostamente hegemônica, ela busca transmitir as declarações do candidato eleito e do candidato derrotado. E diferente de em outras eleições, a primeira declaração do Bolsonaro vem por uma live de Facebook. Minutos depois, ele também dá uma declaração aos jornalistas na frente da sua residência, questão de minutos depois. Então, isso já mostra um modo de comunicação bem diferente do que a gente estava habituado e que a mídia tradicional não está preparada para administrar ou para receber. Mas a gente teve essa declarações que elas são diversas, a declaração que ele apresenta na live do Facebook, a declaração que ele apresenta de frente para os jornalistas é outra também. E é uma declaração preparada, ele lê um discurso, que dificilmente foi ele que escreveu opinativamente, ele dificilmente teria opinado sobre aquelas frases, e essa segunda declaração aos jornalistas é uma declaração bastante amena, com frases feitas, direcionadas à liberdade e ao reconhecimento das liberdades individuais. Já a declaração do Facebook é feita com aquele estereótipo de vídeo de terrorista, do qual ele se serviu durante a campanha, com a Constituição do Brasil em cima da mesa, a qual certamente ele não conhece, e o livro do Olavo de Carvalho, do outro lado, pelo que me parece, um dos responsáveis por esse
processo profundo de desinformação que levou a esse resultado triste, são duas declarações diversas. A segunda declaração, eu duvido muito que se verifique, que ela seja condizente com a realidade. Junto com essa declaração, a gente já tem uma prévia do que nos espera, agora sim, na quase oficializada teocracia militarista do Brasil. E talvez esse seja um dos momentos que me deixou mais irritado, por alguns momentos, por algumas semanas, eu ter tido a sensação de que eu me livrei da presença maligna do Magno Malta, mas já sabendo que ele voltaria no caso da eleição do Bolsonaro. E ele retorna já fazendo uma falsa oração, que é uma oração herética, no fim das contas. Acho que a gente pode comentar primeiro essa declaração, se você quiser fazer um comentário sobre ela, e sobre esse momento de culto, de falso culto ao vivo, para depois a gente falar das declarações do Boulos e do Haddad. Eu não prestei tanta atenção na fala dele, porque eu me poupei. Eu só peguei algumas coisas. Por exemplo, eu não tinha reparado nos livros. Falaram até que ele tinha o livro do Ustra, mas eu, enfim, não vi. Mas, infelizmente, Magno Malta fazendo a falsa prece dele ali, exercendo o papel de falso cristão que ele exerce. Essa parte eu vi. Quer dizer, eu comecei a ver e depois eu tapei os ouvidos porque eu realmente não sou obrigada. E eu queria pedir desculpas ao Brasil pelo Magno Malta, né? A gente conseguiu dessa vez tirá-lo do Senado, mas a gente sabe que infelizmente provavelmente vai ganhar o ministério. Deveria ganhar o ministério da canalice, porque é o que combina com ele, mas elegemos ele por muitos anos, então eu me sinto, enquanto capixaba, envergonhada por isso, então peço desculpas. Mas essa fala dele foi uma fala bem... aquela coisa, né, de sempre, que ele tentou amansar o discurso dele e falou de família, de Deus, enfim, repetindo essas baboseiras que ele sempre fala. E, gente, essa falsa prece pra mim foi o fim, assim, foi inacreditável. Quando eu vi aquilo, foi inacreditável. É só isso que eu tenho a dizer sobre a fala dele. Eu não diria que é inacreditável, assim, já faz alguns anos que em discussões acadêmicas e nos bares da vida, eu tenho comentado sobre a possibilidade do Brasil se transformar numa teocracia. Isso não é algo distante, não é nenhuma novidade, só a grande presença dessa bancada evangélica, ou essa bancada do anticristo que a gente tem no nosso Congresso, já demonstrava isso, esse crescimento. Então não me surpreende. É triste, eu fico envergonhado em diversos sentidos. Eu fico envergonhado por ser, em parte, capixaba, e o Espírito Santo ter produzido figuras deploráveis como Magno Malta. Eu me sinto envergonhado também por ser mineiro, por ter nascido em Minas Gerais, e Minas Gerais ter o resultado que tem hoje, Minas Gerais ter colocado um sujeito completamente incapaz no governo do Estado. Não que a gente tenha tido grandes governadores em Minas Gerais no período democrático, mas o governador eleito atualmente, ele não tem a mínima capacidade de reconhecer um Estado democrático caso ele seja desenhado diante dele. Ele não consegue. Então eu me sinto duplamente envergonhado ou triplamente, porque nesse momento eu posso me envergonhar também de ser brasileiro. Eu acredito que esse é um sentimento que ele não precisa ser afastado. Sinta-se vergonha de ser brasileiro. Sinta-se vergonha. Mas é a vergonha de ser brasileiro que deve vir agarrada a um outro sentimento. Aquele sentimento que você tem quando você é assaltado, quando você é assaltada, quando você é agredido, quando você é agredida. Nesse momento, o Brasil foi assaltado, a democracia brasileira foi sequestrada. E aquele sentimento de revolta que te toma quando te retiram um bem, quando te estapeiam na cara, esse sentimento ele tem que estar presente. E você pode direcionar esse sentimento. Uma coisa que eu costumo comentar com amigos e amigas, com alunos e alunas que sofrem um assalto e aparecem diante de mim extremamente irritadas com o indivíduo que o assaltou, com o indivíduo que tomou o seu celular, que te tomou o dinheiro do seu salário. Você se sente revoltado, você sente vontade que aquele indivíduo seja preso, você sente vontade de cometer uma violência contra aquele indivíduo que te assaltou. Redirecione o seu ódio, redirecione a sua raiva, redirecione a sua revolta. Se um indivíduo te assaltou, te agrediu, direcione a sua raiva, direcione a sua revolta para o sistema que permitiu que isso acontecesse, para o sistema que colocou aquele sujeito naquela posição de te ferir, de usurpar os seus direitos. Esse é um sentimento que ele deve vir agarrado à vergonha de ser brasileiro hoje. Um sentimento de revolta, um sentimento de um desejo de justiça
contra o sistema que permitiu que isso acontecesse. Compreender esse sistema é outra história. O sistema que permitiu que isso acontecesse, ele se transformou bastante nesses últimos tempos. A gente ainda não compreende esse sistema plenamente, mas a gente já precisa lutar contra ele. Esses eram pontos que eu pensava quando eu via essas declarações. A declaração oficial na live de Facebook do nosso presidente e a declaração oficial também aos jornalistas com um discurso moldado. Pelo menos, aparentemente, o Bolsonaro sabe ler. Isso já me surpreendeu bastante. Isso sim me surpreendeu. Eu não fico surpreso deles tomarem as mãos uns dos outros e realizarem uma falsa oração em rede nacional. Isso não me surpreende. Me surpreende o Bolsonaro saber ler. O Bolsonaro, corrijo-me, saber ler. Mas a gente pode comparar essa declaração com a declaração do Boulos, que eu espero que seja nosso candidato numa possível eleição daqui a 4 anos, e do Fernando Haddad. Declarações diferentes, muito mais articuladas e que apontam para uma direção que eu considero que é uma direção que nós podemos aceitar daqui em diante, ou é uma direção que nós devemos aceitar. São declarações que elas colocam em primeiro plano a coragem, sem ignorar os riscos, os perigos aos quais uma boa parte da nossa população agora está ainda mais exposta. Na declaração do Boulos, a gente já fica com aquele calor no coração, porque é o Boulos. Eu espero realmente que o Boulos venha daqui a 4 anos. Não só com receita de bolo, mas também com fogo nos olhos, porque a revolta vai aumentar. Porque o povo sem medo, que tem o Boulos à sua frente, vai continuar na rua, vai continuar na luta. Então eu tenho essa expectativa de uma esquerda forte, que ela vai permanecer e ela vai crescer, e eu identifico isso muito nas declarações do Boulos e nessa mensagem de esperança que ele nos passa também. E a mensagem do Haddad, sem fazer uma leitura de texto pronto, mas com ideias muito nítidas, sem aceitar um resultado nitidamente construído com a manipulação de mentiras e com a desinformação da população, uma declaração que ela encara de frente, que nos espera e nos pede por coragem. Sobre as declarações do Boulos e do Haddad, cara, o Boulos, eu amo demais o Boulos, assim, eu quero ele presidente de 2022, eu acho que ele saiu gigante, assim, dessa eleição, e eu me sinto muito feliz de ter votado nele no primeiro turno, porque ele é muito maravilhoso, assim, e eu espero que realmente ele se candidate de novo numa possível eleição daqui a 4 anos, né? E foram falas bem inspiradoras e que mostram, assim, que o Haddad também, ele teve uma trajetória, principalmente nessas últimas semanas de campanha, que foi incrível, assim. Acho que o Haddad, ele é melhor do que o PT nesse momento, assim. Ele foi um ótimo candidato. Ele, enfim, foi uma fala muito motivadora mesmo. Uma coisa que eu queria que você comentasse agora é dessa diferença de falas, assim, que a gente tem uma fala do Haddad, que ela é realmente uma fala cristã, e a gente entender o cristianismo como um pensamento de atitude, como um pensamento que coloca o indivíduo na ativa, que é uma fala ideológica. Não dá para pensar cristianismo sem ideologia, e comparar isso com esse anticristo que se tornou o sal no rabo. De fato, assim, Haddad, ele se mostra como um cristão de verdade, porque eu tenho que dizer isso aqui também, que eu tenho grupos de família, né? Pelo menos por enquanto, eu ainda não saí, tô vendo se eu saio ou não, e minha família toda é cristã, praticamente toda pelo menos, evangélica principalmente. Eu frequentei a igreja até mais ou menos os 18 anos, e depois larguei. Hoje eu me considero ateia, mas nessas últimas semanas, eu voltei a pesquisar um pouco mais a Bíblia e trechos e coisas do tipo, para poder ter argumento, né, para conversar com os bolsominions. E aí isso, assim, eu vi, não me lembro mais qual versículo, mas enfim, o cristianismo é prática. Não adianta nada você só falar de Deus, você tem que praticar o cristianismo, você tem que praticar a bondade, a caridade. E comparando as falas, Bolsonaro e Haddad é, sim, de fato, um
cristão, porque ele mostra na fala dele ações, propostas, de fato, pensando nas pessoas que mais precisam nesse momento. Falou da população LGBT, falou, enfim, de todos os que são marginalizados nesse momento. Enquanto o outro só Deus, família, blá blá blá, família tradicional. Não pode xingar aqui, que eu acho, né? Eu falar família tradicional, meu cu. Mas enfim. Pode xingar, hoje pode xingar à vontade. Então, a gente bem sabe o que é a família tradicional brasileira. E de cristão não tem nada, ele é completamente o anticristo. Inclusive, eu estava lendo a passagem de Mateus 24 e realmente, ele é o anticristo, ainda tem Messias no nome. Eu realmente acho que ele é a encarnação do demo, assim, veio aqui para ele veio aqui para semear discórdia, para acabar com o Brasil. Eu que não sou cristã, realmente acho que ele é o enviado do demo. Se ele não é o próprio anticristo, ele faz parte disso, assim, que não dá para negar que ele já separou famílias, ele já se tornou responsável por mortes, já se tornou responsável por agressões, já se tornou responsável por cenas que elas podem sim ser categorizadas como tortura. Então a gente tem aí da nossa frente um indivíduo descaradamente disposto a roubar, matar e destruir. Se há alguma outra definição de atitudes anticristãs mais efetiva que essa, me passem. A gente tem um indivíduo descaradamente disposto a roubar, matar e destruir. Então, com essas palavras, a gente tem algumas das perspectivas mais sombrias para os próximos tempos, que podem ser os próximos 4 anos, pode ser menos também, ou pode ser muito mais. Mas a gente tem perspectivas sombrias. Essas perspectivas elas não vão tanto na direção da instauração de um neoliberalismo ainda mais agressivo, da perda de poder econômico da população pobre ou mais pobre do país, da desestruturação e do caos administrativo. As perspectivas mais sombrias, na minha visão, elas vão no sentido de criminalização dos pensamentos progressistas, criminalização da esquerda, desaparecimento dos partidos que promovem luta social e conscientização, manipulação dos conteúdos do currículo escolar. Inclusive, esse projeto deve ser um dos primeiros que passem por força maior da presidência. A gente pode ter um governo que fecha ainda mais os olhos para a agressão e tentativa de extermínio das religiões de matriz africana no país. A gente tem uma perspectiva mais desesperadora para ativistas ambientais, para povos indígenas. A gente tem a possibilidade de que a nossa população campesina, numa situação de risco ainda maior, e os nossos bens naturais na berlinda. Isso inclui aumento do desmatamento da Amazônia, isso inclui a venda do nosso poder, a entrega do nosso poder energético. Isso tudo vem em pequena escala, junto com maior número de assassinatos de ativistas ambientais, maior número de assassinatos do sem terra, do sem teto. Isso vem junto com a perseguição à imprensa, com a tentativa de eliminação de meios independentes de produção de conteúdo, no qual a gente se insere. Então essa para mim são as perspectivas talvez mais sombrias, que está no nosso dia a dia, que está no medo que a gente já, na mudança de postura e no medo que começou a nos dominar nesses últimos meses. Um governo que vai fechar ainda mais os olhos para esse tipo de sofrimento, para mim encarna as perspectivas mais sombrias. Se isso for durar 1 ano e o caos instaurado for insustentável pela democracia burguesa, a gente vai ter um novo giro das instituições. Se isso durar 4 anos, nas próximas eleições talvez a gente possa reverter parte desse cenário. Se a gente tiver um soterramento completo do que restou da nossa democracia, já no primeiro ano do governo do Bozo, aí sim a gente tem uma longa noite pela frente. E a gente vai ter que saber como sobreviver a essa noite, até que a gente tenha um novo raiar do sol, que ele sempre vem. Nem Pablo Escobar, nem Pablo Neruda. Já faz tempo que São Paulo borda a morte na minha nuca. A pauta dessa mesa, coroné, manda notar. Esse ano tem massacre pior que de Carajá. 40 rasgaços, já roubar. Só não mata mais que a frieza do teu olhar. Feito roda de saltopásio, és minha flecha de cravo. Um coração que cai rasgado nas dunas do Ceará. Albert Camus, Dalai Lama, a nós
raça humana, Spock, pinça vulcana. Clarice já disse, o verbo é falha, discrepância. Que o diamante de Miami vendeu sangue de Ruanda. Poder econômico, cocaine no helicóptero. Salário de um professor microscópico. Papiro de papel próprio, letra com sangue do olho de Horus. É que a indústria dá desgraça pro governo, é um bom negócio. Vende mais remédio, vende mais consórcio, vende até a mãe, dependendo do negócio. Montesquieu padece lotear a sua fé. Rap não é um prato onde cê estica o que cê quer. É a caspa do capeta, é o medo que alimenta a besta. Se três poder virar balcão, o governo vira biqueira. Olha, essa é a máquina de matar pobre. No Brasil quem tem opinião morre. Lalalândia é o caralho, SP, é Glória. Então, eu não sei, assim, eu quero acreditar que não vai ser tão horrível, igual parece que vai ser, mas eu acho que realmente é muito difícil, porque quando a gente vê que todo o histórico de vida dele, ele foi essa pessoa autoritária, super autoritária e realmente intragável, e ele só amansou a fala agora mais próximo dos períodos de eleição, e ainda assim nem tanto, porque fora do horário eleitoral, quando ele estava entre os dele, ele mostrava aquela coisa abjeta que ele é. Então, eu acredito que, pelo menos, ele vai tentar. Agora, saber se ele vai realmente conseguir fazer tudo aquilo que ele pretende fazer, que é destruir o país inteiro, assim, matar todo mundo e destruir o país, que esse é o projeto dele, de destruição. Mas, realmente, a gente tem que, esse primeiro ano, principalmente esses primeiros meses, vão ser meses em que eu acho que ele vai chegar querendo fazer tudo, assim, realmente querendo mostrar a que veio, e vamos ver o que acontece, mas é aquilo que você estava falando, da gente não esperar acontecer para poder fazer alguma coisa, que é o que eu tinha falado antes, mas você depois falou da gente não esperar acontecer alguma coisa. E que eu tô vendo que a galera já tá, acho que terça-feira vai ter manifestação, e a galera quer continuar se mobilizando até dezembro e conversando com as pessoas, pra gente não deixar a coisa acontecer, o mundo explodir, pra gente tomar alguma atitude, né? A gente tem que fazer isso antes, mobilizar antes, pra poder estar preparado e tentar prevenir o que dá pra prevenir, mas pra estar preparado, pra encarar. Isso que é o que me leva a pensar, assim, em alguns dos desafios que a gente tem, mas que eles não são tão difíceis de serem superados com relação ao nosso próprio ativismo. A gente faz parte de uma geração que não passou por nada parecido com isso. A gente não passou por uma agressão tão nítida aos princípios democráticos. A gente não passou por uma recessão econômica nesse nível também, não pelo menos conscientemente. E talvez a gente não tenha tomado as atitudes mais adequadas no primeiro momento, mas agora é uma hora de adiantar, de acelerar essa formação. A gente precisa pensar nessa formação de base, formação ativista, a gente precisa compreender estratégias de como construir uma base de ação democrática consciente, e isso inclui saber fazer oposição. Essa oposição ela pode ser dentro do regime democrático que a gente conhece, ou ela pode ser dentro de um regime totalmente autoritário, ou com um viés autoritário muito forte. Ainda assim, é possível fazer oposição. E como fazer oposição? Você até comentou de alguns canais para acompanhar, que isso pode ser um ótimo caminho para quem tem aí entre 16 e 25, quase 30 anos, que talvez não faça ideia de como se realiza esse processo. Eu sei que tem gente com até idade menor que essas e que já está dentro de partidos, de movimentos, de organizações que te dão um suporte para enxergar o mundo e enxergar como pode ser a sua ação para melhorar esse mundo. Tem sim, mas quem não teve esse tipo de contato nos últimos tempos, passou da hora de começar e tem por onde procurar. Quando eu falo de estar nas ruas, desde o primeiro momento, estar nas ruas a partir de agora e fazer oposição, isso significa fazer uma oposição com proposições, isso significa fazer uma oposição adiante, uma oposição que coloque pautas que nos interessam, não uma oposição que responda simplesmente ao que acontece de desagradável, opressor e horrível a partir da cadeira presidencial. Porque já veio e vem mais. Não basta a gente ir para as ruas para reclamar de uma decisão, reclamar de uma proposta de lei, reclamar de uma PEC, reclamar de uma declaração. Não, a gente tem que ir para a rua
inclusive antes que isso aconteça. A gente tem que ir para a rua colocar os nossos desejos em pauta, colocar as nossas opiniões, colocar as nossas propostas para o caminho do país. E são fucking 50 milhões de votos que desaprovaram a eleição desse canalha. Não é pouca gente. A gente tem que ir para a rua para isso. Quais são as nossas requisições? Quais são as nossas pautas? Qual o caminho que você quer que o país tome? A gente tem que ir para a rua para isso. E junto, a gente luta contra as pautas de retrocesso, que elas têm vindo e elas virão ainda mais fortes. Isso numa perspectiva geral, numa perspectiva ampla, numa visão macro. Para fazer isso, você precisa estar junto com os seus. Então não tenha receio de procurar uma organização, um partido, inclusive de se filiar. Mas se não for se filiar, de estar presente nas discussões, nas reuniões, de não ficar sozinho diante do computador, de não ficar sozinho em casa, de não aceitar o sofrimento imputado pelos seus familiares que podem te cercar, pelos seus colegas de trabalho que podem te cercar. Mobilização e resistência não se faz sozinho. E a gente tem a quem procurar. Dezenas e dezenas de milhões de pessoas às quais você pode se unir. E se unir de modo articulado é mobilizar e articular. Articular envolve organizar essas requisições. Envolve saber por onde ir e não ir sozinho. Quando a gente fala de articular, você tem que estar junto com os movimentos sociais, você tem que procurar os partidos que eles podem te apoiar. Isso é um tipo de ativismo do qual talvez a gente tenha se distanciado tanto. Isso, sim, é a velha autocrítica da esquerda aí, que eu já não aguento mais ouvir falar essa palavra autocrítica, mas isso é a gente fazer autocrítica. Isso é um papel da esquerda. Teve uma boa parte da esquerda que tentou e continuou tentando e está tentando até agora fazer isso. Articulação. A gente tem que retomar essa palavra. Mobilização com articulação. Mas eu acho que é isso mesmo, assim. A gente precisa se unir, a gente precisa se agrupar, porque realmente só assim a gente vai conseguir barrar essas propostas, né, terríveis, enfim, essa destruição completa. A gente precisa estar mobilizado coletivamente. Então, procurar movimentos sociais, se filiar a partidos, participar de reuniões. Se você é estudante, acho que é até mais fácil, porque você pode procurar os movimentos estudantis, que são vários, procure algum próximo de você. Os movimentos estão sempre querendo gente, então você vai ser provavelmente muito bem recebido, porque nesse momento, principalmente, a gente está tentando mobilizar o maior número possível de pessoas. Então, se aproximem desses movimentos, agrupe-se. Isso é muito importante, porque sozinho a gente não vai conseguir nada. A gente precisa estar unido, porque só unidos a gente realmente tem força. E falando sobre, porque eu tinha comentado o canal da Sabrina e da Débora, e tem outros vários produtores de conteúdo, que principalmente podcasts também, que estão nessa luta de mobilizar, de politizar as pessoas. Então, eu acho muito importante, e aí pensando na gente, enquanto produtor de conteúdo, que é muito importante para a gente nesse momento também estar mobilizando, de a gente estar se unindo e conseguindo alcançar o maior número possível de pessoas com a nossa produção, porque uma das coisas que ficou bem claro nessas eleições, principalmente em São Paulo, que a gente vê youtubers sendo eleitos deputados, que a gente tem uma massa muito grande para conquistar, e a esquerda tem que aprender a usar essas ferramentas que a gente tem e não pensar que porque a esquerda, durante muito tempo, menosprezou YouTube e essas outras fontes de comunicação como algo menor, algo bobo, algo para criança, sei lá. Mas esses são canais que são ferramentas importantíssimas e são muito boas para a gente poder alcançar muita gente. A gente tem que saber usar, tem que aprender a politizar as pessoas sem tratá-las como idiotas, que é o que esses canais, tipo Mamãe Falei, sei lá o que, fazem, que é falar absurdos e tratar as pessoas como idiotas e consegue milhões de views assim. A gente tem que conseguir atingir essas pessoas, a gente tem que conseguir levar nosso conteúdo, torná-lo acessível, mas sem idiotizar as pessoas, tem que tratar as pessoas, assim, como iguais. Enfim, realmente fazer esse trabalho de politizar e mobilizar. Então, acho muito importante para a gente também, nesse momento, estar pensando nisso e ajudando a fortalecer, criar essa comunicação e a ganhar esse espaço que a gente perdeu, mas
que a gente perdeu por enquanto, mas que a gente pode conquistar, e a gente não pode dar a batalha no WhatsApp, a batalha no YouTube como perdida. São espaços que a gente precisa conquistar também. E se a gente se mobilizar, se a gente se unir, se a gente persistir nisso, a gente consegue. Uma consideração que eu acho importante é que a gente já uma boa parte da esquerda começa a tomar essa postura, uma pequena parte, talvez não tão grande assim, mas que a gente tem que encarar daqui para frente, e que é uma postura de oposição. Todo o conteúdo a ser produzido deve ser um conteúdo e uma ação de resistência. Isso é uma postura de oposição. Você produz conteúdo assumindo esse papel. A gente tem que ter isso daqui para frente. E quando eu falo produzir conteúdo, como você comentou, é conteúdo para o Instagram, é conteúdo para o YouTube, é conteúdo para circular no WhatsApp, é conteúdo para o Facebook. É outros conteúdos também, é a música, é a sua ilustração, é a sua HQ que vai circular, é o seu conto, é a sua novela, é o seu livro, é a sua websérie, é o seu fanzine, é o seu panfleto, é o seu cartaz, a sua poesia, é a roupa que você veste. Isso é conteúdo, isso é um conteúdo que ele representa, e pode representar, uma ação de oposição, uma ação de resistência. A gente deve assumir isso firmemente daqui para frente. Eu não sei se a gente vai conseguir dominar um Facebook da vida. Não sei nem se esse é o caminho. Às vezes me parece que o caminho mais adequado seja conseguir salvar as pessoas daquele antro de desinformação. Conseguir tirar as pessoas do Facebook. Posso estar completamente enganado, mas eu não acredito que o Facebook vai sobreviver mais 2 anos. Eu acredito que essa rede vai ser fechada. E quanto mais cedo você consegue tirar as pessoas de lá, melhor. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer agora. Como lutar contra a desinformação presente em redes como o WhatsApp? Como que a gente consegue pinçar, jogar uma corda para as pessoas e retirá-las lá de dentro? Isso, na minha visão, envolve, em parte, ou em grande parte, as nossas relações familiares, de trabalho e de amizade. É saber enxergar como são e até que ponto valem a pena as nossas relações familiares, como são e até que ponto valem a pena as nossas relações de trabalho e de amizade. O que a gente passou nesses últimos meses reflete muito parte da nossa desatenção com isso. As famílias, elas rompem, as amizades, elas rompem. A gente passou muito tempo sentado do lado e abraçando indivíduos que eles estão muito dispostos a cortar o nosso pescoço. Isso não é brincadeira. Estavam dispostos, estão dispostos a cortar o nosso pescoço por um suposto bem maior. São manipulados? São explorados? Sim. Mas o risco que eles representam para você, o risco que eles representam para mim, significa que para poder retirar essa pessoa do poço onde ela se enfiou, você precisa também manter uma certa distância. Não adianta você querer mergulhar nesse poço de merda, querer conseguir tirar a pessoa de lá sozinho, sozinha. Se você pular ali dentro, se você mergulhar ali sem ter uma rede de proteção, você não vai conseguir tirar aquela pessoa de lá e você vai morrer afogado junto. E assim, vendo, né, como eu disse, eu estou nos grupos de família, e o que é principal a gente pensar também nesse momento é que não dá pra gente salvar quem não quer ser salvo. E boa parte, acho que a maioria dos meus familiares com quem eu tentava discutir nos grupos, eram pessoas que não estavam dispostas a ouvir. Elas não queriam receber informação, elas não queriam conversar, não queriam ouvir o outro. Então, por quê que eu vou perder meu tempo, que eu vou discutir com aquelas pessoas? Elas não querem que eu não tenho o que fazer nesse sentido. Então, pelo bem da minha sanidade mental, eu prefiro me afastar. Eu sei que isso pode ser muito duro, e eu tenho familiares muito próximos que eu passei por esse processo de ficar mal e ressentida, porque são pessoas próximas a mim que não quiseram conversar. Meu pai me bloqueou no WhatsApp, inclusive, mas eu não esperava outra coisa. Meu pai, eu nem ligo tanto, porque meu pai ele já se mostra essa pessoa desse jeito, autoritária e sei lá o que, desde muito tempo. Meu pai é evangélico, então acho que já explica muita coisa. Mas outros familiares, assim, que realmente não quiseram conversar nem nada, isso me deixou muito sentida. Mas é isso, a gente não tem como salvar uma pessoa que não quer ser salva. E a gente tem que pensar na nossa sanidade mental, acima de tudo. Porque pra gente conseguir lutar contra o fascismo, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar são. E o que eles querem é realmente que a gente enlouqueça, que a gente fique mal, que a gente fique triste, que a gente se esconda. Então, a gente tem que
mais do que tudo, a gente tem que ficar bem. A gente tem que continuar alegre, a gente tem que continuar sorrindo, tem que continuar se amando. A gente não pode parar, se esconder e ficar triste, com medo, escondido. Que assim a gente não consegue vencer nada. A gente tem que continuar de cabeça erguida, lutando e feliz. E são, porque é disso que a gente precisa nesse momento. Eu tô muito feliz porque eu tô muito agradecida, porque eu tô fazendo tratamento psicológico já tem 1 ano. E eu acho que esse 1 ano de tratamento me preparou para esse momento. Então, eu acho que por isso também que eu consigo estar plena nessa situação, e também porque eu já entreguei minha dissertação quer dizer, não entreguei minha dissertação de mestrado, mas eu defendi. Então, esse é um outro ponto que me ajuda a estar plena. Mas, essa também é uma recomendação, procure ajuda psicológica, isso é muito importante. Enfim, a gente tem que manter nossa cabeça saudável, procurar um psicólogo, fazer atividade física, se alimentar bem, essas coisas, elas são muito importantes. A gente tem que se manter bem, a gente tem que se manter são, tem que manter o corpo bem, porque a gente precisa do corpo saudável para a gente conseguir correr e para a gente poder estar na rua. A gente tem que se cuidar. E isso inclui manter perto da gente pessoas que querem o nosso bem. A gente não pode querer continuar, não dá, assim. Eu, pelo menos, acho que eu não consigo continuar sorrindo e tratando do mesmo jeito o meu tio que votou na pessoa que quer que eu seja presa ou exilada. Essa pessoa, ela não quer meu bem, ela não tá preocupada comigo. Eu não vou perder meu tempo com essa pessoa e para poder tentar manter uma aparência de família unida. Eu detesto família tradicional, então eu quero que a família se exploda. Eu quero perto de mim pessoas que me querem bem e que não votaram nesse monstro. E as pessoas da minha família são pessoas que não estão desavisadas, não, porque eu tentei alertar, elas não quiseram me ouvir. Então, isso é dolorido, mas não é como se elas tivessem só sendo enganadas, não. Elas realmente quiseram votar naquele traste, não quiseram me ouvir, então eu não quero perder meu tempo com essas pessoas. Eu realmente quero estar perto de gente que quer meu bem. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dela essa madrugada. Mano, se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dela essa madrugada. Saber como nos posicionar internamente para que qualidades naturais brotem sem a gente precisar entrar em acordo, sem a gente dizer assim, você vai me amar por 20, 30, 40, 50 anos? Certamente a pessoa vai te amar para sempre, mas talvez não da forma como a gente gostaria, não do esquema em que a gente gostaria. As coisas vão mudando, as faces do amor podem mudar, mas a gente não sabe se relacionar com a realidade nessa perspectiva, né? Da liberdade. Isso é convite para ser adulto. E isso, pra mim, faz parte daquilo que a gente deve pensar, das muitas coisas que a gente deve pensar agora, é o como se comportar para enfrentar, para encarar esse medo e ainda manter a segurança. Então, boa parte disso que você falou, para mim tem a ver com essa ideia. Você dá atenção à sua saúde física e psicológica, você não se preocupar mais tanto em formar uma família, mas sim em formar uma tribo. Junta a sua tribo, se junte a uma tribo. Isso vai te dar segurança. Isso vai te permitir enfrentar, encarar o medo. E a gente precisa estar alegre nesse momento. Eu concordo com você. Não dá para enfrentar o fascismo, a opressão, se não tiver alegria, pulsão de vida. A gente precisa ressaltar as nossas paixões positivas. E essas são coisas que a gente aprendeu, sim, com o passar dos tempos. Em algum momento, talvez bem próximo, seria bom a gente fazer um episódio sobre arte em tempos de opressão. Sobre arte em tempos de autoritarismo. A gente perceber que a nossa ironia, ela se requinta mais e ela ganha destaque quando a gente precisa encarar momentos sombrios. O Dada surge no momento de dúvida e de desespero. A Tropicália surge no momento de dúvida e de desespero. É no momento de opressão que a gente aprende a fazer happening. É no momento de opressão que a arte abraça o carnaval. É no momento de opressão
que o nosso corpo pode se tornar mais vivo e a gente está num momento de opressão. Como é que a gente vai responder a isso? A resposta que eu gostaria de ver a isso é uma resposta de alegria, uma resposta de pulsão de vida, é uma resposta colorida, é uma resposta que produza mundo. A gente precisa produzir mundo, produzir uma realidade na qual a gente possa habitar. Isso tudo parece muito abstrato, é claro, mas isso se torna mais concreto quando você tem com quem falar, quando você tem vontade de viver. E eu retomo as suas palavras. É muito difícil você ter pulsão de vida se você estiver rodeado ou se você tiver pulado nesse poço ali para tentar retirar as pessoas de dentro e você se afogar no meio deles. Então você pode sim ter que se afastar, mas se afastar de um ponto significa se aproximar de outro. Então eu gostaria que quem fosse afastar de algumas pessoas, faça isso já com um olhar por outro lado, de quem você está se aproximando. Ao se aproximar de pessoas que querem o seu bem, você vai se afastar de pessoas que querem o seu mal. A gente se aglutina com quem quer o nosso bem. Assim a gente valoriza as nossas paixões, a gente valoriza aquilo que a gente realmente quer para o nosso futuro. E assim a gente permanece. E a gente precisa permanecer para poder resistir. A gente precisa permanecer para revolucionar. A gente precisa permanecer para ser ativo. E a gente só consegue ser ativo junto dos nossos. Eu quero que meu disco seja um sucesso. Quero que o disco de todos os cantores do Brasil seja um sucesso. Que metam bronca melhor, que curtam mais essa abertura e com cuidado, porque não é tão aberta como se pensa. Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar falando para vocês, com o Brasil inteiro, porque é uma grande dificuldade estar perto do microfone com um lugar chamado Free, porque Free chama-se liberdade. E liberdade de falar é uma coisa que nós não temos há muito tempo. É difícil ter liberdade, como cantava Bob Dylan. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Né? É difícil ser livre, compadre. E a gente faz uma força danada. Mas então é isso. Por hora, é isso nesse momento. A mensagem que eu gostaria que a gente tivesse hoje é uma mensagem de continuidade, uma mensagem de movimento, uma mensagem de que as coisas não acabaram agora e que as coisas não vão acabar. Quando a gente diz que amanhã é um outro dia, a gente diz que amanhã a gente tem mais uma chance. E a cada manhã a gente tem uma nova chance. É claro que no momento atual, eu sinto uma grande vontade de deixar uma mensagem só de punho cerrado, de pega o soco inglês, pega o spray de pimenta, pega o seu taco de beisebol e vamos sair de madrugada caçando fascista. Mas por enquanto não é assim. Por enquanto não é assim. Se chegasse a isso, mas enquanto não é isso, é bom a gente se preocupar primeiro em abraçar quem precisa de proteção e em ser abraçado para ser protegido. Qual a sua mensagem? Você quer deixar uma mensagem final? Quer deixar alguma dica? Alguma sugestão para o que fazer amanhã? O que fazer amanhã, Alana? O que fazer amanhã? Bom, amanhã eu acho que é isso o que a gente comentou de estar junto. Hoje tem muita gente bem triste, tiveram umas pessoas que vieram falar comigo que estavam chorando, que estavam tristes e tudo mais, e eu estava fazendo o papel de animá-las, porque eu acho que a gente tem que pensar que a gente perdeu essa lição agora, mas que não acaba aqui, que a gente ainda tem muita luta pela frente e olhar tudo que a gente conquistou nessas últimas semanas, porque não foi pouca coisa. Esse tanto de gente que se mobilizou, gente que nunca tinha ido pra rua na vida, senhorinhas, assim, indo pra rua, oferecer bolo em troca de uma conversa. Isso é muito lindo, isso me inspirou demais. Então, a gente tem que ver toda essa movimentação linda que aconteceu e se inspirar nisso para continuar unido, se mobilizando, porque esse momento vai ser crucial. A gente está agrupado, cercado das pessoas que têm os mesmos ideais e os mesmos objetivos, e porque isso faz bem, inclusive, para a nossa sanidade. Então a gente tem que estar realmente bem com nós mesmos e sentindo que a gente está fazendo algo em um caminho que a gente acredita que é o caminho correto e manter a esperança de que amanhã é um outro dia e que a luta não acabou. E ela não vai acabar. Ela não acaba nunca. A verdade é essa. A luta ela nunca acaba. A gente vai morrer e vai ter luta ainda depois da gente, porque é isso, é uma eterna luta. As forças opressoras, elas não vão recuar e se calar e falar, não, a gente não quer mais. Tipo, não, elas vão continuar aí sempre,
Então a gente tem que estar sempre resistindo. Então a minha mensagem final é essa, assim, esteja perto das pessoas que têm os mesmos ideais que você, cuide de você, cuide dos seus e continue na luta. É isso. Somos mais de 50 milhões de pessoas com consciência dos riscos reais e das perdas envolvidas nessa festa da democracia burguesa. São mais de 50 milhões de pessoas dispostas a se abraçar e a se proteger apesar das diferenças e para manter o direito de ser diferente. A maioria de nós nunca viveu um momento como esse. Será muito difícil sentir o que nos aguarda logo adiante e estar de corpo presente nessa luta. Será difícil, mas a história nos mostra que não é impossível. A história me ensinou sobre momentos e lugares horríveis, mas também me mostrou como as pessoas sobreviveram a essas épocas sombrias. Não desistir, resistir, é um ato contínuo que honra a memória de todas as pessoas que sangraram e morreram para proteger o nosso direito de existir. Lutar por liberdade é a única maneira de retribuirmos uma dívida histórica que talvez jamais seja sanada. Hoje, nós aumentamos essa dívida e devemos compreender qual é o nosso papel nessa história. Talvez a gente não compreenda esse papel tão cedo, mas vamos ter que exercê-lo do mesmo jeito. Hoje, no calor do momento e no frio que tenta dominar nossos corações, eu gostaria de te pedir uma coisa. Me ajude a caminhar com você. Quando o medo te oprimir e quiser te fechar os olhos, não evite o medo, enfrente o medo. Pois isso sim é coragem. Quando o medo te cercar e quiser apagar seus sentimentos, segure firme na mão daquelas que estiveram ao seu lado. Hoje, com medo, com raiva, com tristeza e com amor, eu te faço um convite. Me dá a sua mão. Vamos caminhar? Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser
pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.